mensagem do céu para você. Nós estamos buscando a Cristo nas Escrituras, pois nós buscamos nas Escrituras a mensagem de vida eterna. Buscamos o caminho de volta à árvore da vida para comermos do fruto da árvore da vida e vivermos eternamente. E são justamente estas Escrituras que testificam a respeito de Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho para a vida. Ele é a própria vida. Ele é o próprio fruto da árvore da vida. Nele está a vida eterna. Então a nossa missão é a mesma dos apóstolos. Buscar a Cristo nas Escrituras Sagradas, nos profetas, em Moisés, no Antigo Testamento, e assim podermos trazer uma nova mensagem, o Evangelho, boas novas de vida eterna, pois nós temos encontrado a Cristo. Então hoje nós estaremos lendo no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 35, a respeito desta mensagem de encontrar a Cristo nas Escrituras Sagradas, encontrar a Cristo, a vida eterna, aquele que nos leva ao Pai, o modelo do homem, o modelo da mulher, o modelo do ser humano salvo. Cristo nos ensina a viver uma nova vida e é Ele quem realiza a obra completa do Pai. Hoje estaremos falando sobre esta obra completa do Pai, realizada em Cristo, que é o fruto da árvore da vida, Ele quem nos dá a vida eterna. Então, João, capítulo 1, a partir do versículo 35, que nos diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, mais uma vez, João estava ali ministrando o seu batismo, ali no Rio Jordão, junto com os seus discípulos, e Jesus mais uma vez passou por ali. E João deu mais uma indicação do ministério de Cristo. João agia aqui como o último profeta do Antigo Testamento. João estava aqui como precursor de Cristo, com a mensagem direta de anunciar quem era Cristo. Ele já havia dito, no versículo 29, no capítulo 1, ele já havia dito assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, já havia repetido essa mesma expressão, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus, que estava sendo ofertado por Deus em sacrifício, já indicando a morte, derramamento do sangue, sua carne partida, repartida para alimentar o povo, para dar vida, como pão da vida, como cordeiro assado, preparado para dar vigor ao povo para atravessar o deserto, o mar vermelho. É Jesus quem nos dá essa força para a caminhada da vida eterna. Então ele nos alimenta e ele também é o Cordeiro da Páscoa. Ele é também o Cordeiro sacrificado para nos dar o perdão do pecado, de estarmos no Egito, de estarmos na escravidão do mal, do pecado. Ele então nos liberta, nos livra da morte pelo seu sangue. Virá então o anjo destruidor, irá poupar a casa daqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro. Ele é o Cordeiro que nos livra da condenação da morte. Ele é o Cordeiro que nos alimenta, que nos sacia, que nos dá paz, que nos dá a libertação dos nossos pecados, nos dá a salvação. Então, nessa expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo, há uma grande parte da revelação do ministério de Cristo, que nós temos que nos alimentar de Cristo. Diz também assim: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou, dizendo, então o ministério de João era apontar a Cristo, e o ministério do Antigo Testamento, dos profetas de Moisés, é apontar a Cristo, e nós estamos aqui encontrando os textos, mais diretamente os versículos, as palavras que nos falam de Cristo, do seu ministério, da sua obra, para obedecermos, segui-lo corretamente, entendermos também os sinais dos tempos, dos dias que se passam, dos últimos dias, do juízo final, tudo através de Cristo, tudo está em Cristo. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, esses são os versículos anteriores aos que nós lemos. Então, João testificava com certeza que este é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, porque ele batiza com o Espírito Santo. E realmente a solução de Deus para que possamos conhecer a palavra, aprender, entender, guardar no nosso coração, no nosso novo coração de carne, e praticarmos essa palavra e chegarmos até o centro do jardim e comermos do fruto da árvore da vida e recebermos a vida eterna, e dessa vez não sermos enganados pelo diabo, pelo pai da mentira, que desviou o primeiro casal do caminho da árvore da vida, do fruto. Para que nós tenhamos essa vitória, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, para termos esse poder, a autoridade do céu, para pisar na cabeça da serpente, calarmos a sua boca e darmos ouvido apenas à palavra de Deus. Então, este é o que batiza com o Espírito Santo. Este é o que tem a solução. Este é o que dá o poder ao homem, à mulher, à humanidade, para vencer, para sermos mais do que vencedores. Este é muitas vezes o elo perdido da nossa vida de cristão, é abrirmos mão desta parte em que João afirma, este é o Cristo, é esse que batiza com o Espírito Santo. Este cumpre realmente as profecias das Escrituras Sagradas a respeito do Messias. Este é o Filho de Deus, é o que batiza com o Espírito Santo. Então, dando prosseguimento aos versículos que nós estávamos lendo, o versículo 37 diz assim, e os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Então, a palavra de João realmente tinha essa intenção de levar a fé. Eles ouviram a palavra de Deus lhes trouxe a fé ao coração. E disseram, então é esse que nós devemos seguir. Nós precisamos seguir ao Cordeiro de Deus, pois é Ele que salva. Ele é o caminho para a árvore da vida, para a eternidade. É esse que a humanidade está buscando há tantos e tantos séculos, encontrar de novo o caminho de volta ao Pai. E então os dois discípulos de João passaram a seguir a Jesus para receberem também o batismo com o Espírito Santo. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10. Então eles manifestaram o desejo de estar com Cristo, ter um encontro com Cristo, conhecer a Cristo. Então
Então, saber onde você mora, onde você está falando, onde você está ensinando, nós queremos estar contigo, nós queremos morar contigo, queremos andar contigo. Jesus hoje realiza esse desejo quando nós realmente desejamos Cristo. Eu quero Cristo comigo, eu quero andar com Cristo, eu quero estar com Ele. Ele vem morar com você. Você abre a porta do seu coração, Jesus vem e habita em você. Não é uma teoria, não é uma ilustração, não é uma parábola, não é uma filosofia, é uma realidade. Ele realmente vem em espírito e mora com você, e anda com você, e fala, e ouve, e te ensina. Ele é o seu mestre, Ele é o Senhor da sua vida, e você pode também habitar com Cristo, como Pedro e André manifestaram este propósito. Se você, pela fé, tiver este propósito, todo o seu coração, buscar ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, o Senhor vem e faz morada na sua vida. Ele vai morar contigo. Versículo 40 diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então é muito comum os escritores utilizarem desta característica de citarem muitas vezes um nome numa língua estrangeira, em outra língua, como Messias do hebraico, o Messias, que traduzido para o grego, mais próximo da realidade da escrita também de João, da escrita dos leitores do Novo Testamento, das melhores traduções. Então, traduzido é Cristo. E a partir desse momento, o Messias é citado, mencionado, é escrito, é traduzido então para Cristo. Mas a origem que nós não podemos esquecer é que vamos trabalhar em Moisés, vamos trabalhar nos profetas, esta mensagem do Messias. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o ministério do Messias, o Cristo traduzido para o grego, que não é o sofredor, não é o que paga o preço, não é o que morre. Messias é aquele que traz a revelação de Deus completa, é o modelo, é o mestre, é o que ensina a humanidade a andar com Deus, a ir ao caminho de Deus, que é o caminho da árvore da vida, e comer e viver eternamente. Cristo é o caminho da vida eterna. Cristo é o Messias. Para sairmos da posição do mundo e sermos levados até ao centro do jardim do Éden, de volta ao Pai, nós precisamos de um guia, de um mestre, de alguém que nos ensina. É o Messias. E ele hoje realiza essa obra, também nos ensinando através do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós e nos guia neste caminho para a eternidade, para bebermos da água da vida, para comermos do fruto da árvore da vida, através de Cristo, o Messias, que batiza com o Espírito Santo e nos guia em toda a verdade. É o caminho, a verdade e a vida, é o conhecimento de Deus, é a palavra de Deus, nele está a vida eterna. Versículo 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, nós já temos aqui Jesus recepcionando Pedro no ministério apostólico, já lhe dando um novo nome de acordo com as suas características, já com a leitura do coração, Jesus já conhecendo a intimidade, Pedro já o conhecendo desde o princípio, antes que ele fosse formado ali no ventre da sua mãe, Jesus já o conhecia e já lhe designou para um ministério ali no corpo apostólico. Versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir
a Galiléia e achou a Filipe e disse: segue-me. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então nós estamos aqui justamente afirmando isso que está aqui na palavra de Deus, que tudo o que os apóstolos, os discípulos, ali no tempo de Jesus, posteriormente, os que foram chamados depois, tudo estava em Moisés e estava nos profetas. Natanael seguiu a Filipe chamou Natanael, disse: Natanael, nós encontramos aquele do qual nós sempre estudamos. Nós somos ensinados aqui em Israel, em Moisés, na lei de Moisés e nos profetas. E o que é que mais era destacado nos estudos que nós fazíamos? Era a revelação, a vinda do Messias, que nos guiaria em toda a verdade. A mulher samaritana disse: nós sabemos que quando vier o Messias, ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele vai nos ensinar a vontade de Deus, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, por onde devemos andar, o que devemos fazer para cumprir a lei, para fazer tudo o que Deus quer. O Messias vai fazer isso? Vai fazer isso. O Messias vai conseguir? Haverá alguém que conseguirá? Sim, haverá para cumprir toda a lei. Sim, o Messias, ele está anunciado em Moisés, na lei dos profetas. João, capítulo 1, versículo 45. Eles só identificaram a Jesus porque eles conheciam a lei, Moisés e os profetas. É o que nós estamos fazendo para realmente compreendermos a vontade de Cristo. O que fazer para obedecer a Cristo? O que fazer para ter uma vida cristã saudável, correta, verdadeira, a que realmente Jesus ensinou? Você pode ter começado lendo o Novo Testamento, mas posteriormente você só vai realmente entender todo o ministério de Cristo, porque ele ensinou dessa forma, porque ele sofreu, porque ele foi rejeitado, agora, o que ele tem para nós agora, tudo que ele pode fazer, se você conhecer o Antigo Testamento, Moisés, a lei de Moisés, os escritos dos profetas, Gênesis, todos os livros, os Salmos, todos são mencionados aqui por Cristo, dizendo: eu estou lá, vocês já deveriam me conhecer, vocês já deveriam ter lido. Então, para que nós possamos realmente entender a Cristo, segui-lo corretamente, nós lemos o Novo Testamento, mas já estamos sabendo que o fundamento do Novo Testamento é o livro de Moisés, são os livros de Moisés, a Torá, resumidas, condensadas como se fosse um só livro, o livro da lei, e os profetas e os salmos e demais escritos das Escrituras Sagradas que nos apontam realmente quem é Cristo. E assim eles puderam estar entendendo a Cristo, recebendo a Cristo e recebendo a Cristo da forma correta. E realmente é Cristo que pode nos ensinar tudo, só Cristo. Por quê? Porque só Ele batiza com o Espírito Santo. Ninguém jamais iria entender toda a Bíblia, todos os versículos, tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse, se não fosse o batismo com o Espírito Santo. Ninguém iria guardar e praticar e lembrar-se de toda a palavra, se não fosse alguém batizado com o Espírito Santo. E João disse, nós acabamos de ler, João, Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 33, dizendo: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar,
Esse é o que batiza com o Espírito Santo, porque batizar com o Espírito Santo é essencial. É esse batismo que vai te fazer entender o Antigo Testamento, tudo o que nele foi falado sobre Cristo, entender então a Cristo, quem é Cristo, e se entregar a Cristo e servir a Cristo e adorar a Deus em espírito e em verdade. Somente alguém batizado com o Espírito Santo pode, com o seu espírito, ter comunhão com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus testificar ao seu espírito que você é filho de Deus. E como é o filho de Deus? E como você vai agir? Como você vai viver? Ele não só vai te falar, vai te ensinar, como vai te guiar, ele vai te mover na obediência ao Pai como filho de Deus. Deus é amor, e aquele que é nascido de Deus ama, e só ama quem é batizado com o Espírito Santo de Deus, o Espírito de amor, o Espírito do Pai. É Ele quem nos ensina a amar como Cristo amou, amar de verdade, um amor que não é egoísta, que não é avarento, que não é falsificado, é um amor sincero, é o amor de Deus derramado em nosso coração, ao qual o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, chama de dom supremo, é o dom real. João, este mesmo João que nós estamos lendo no seu Evangelho, em suas epístolas, fala sobre o dom real, que está acima de todos. É o dom do amor, porque Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. E para andarmos neste caminho de amor, neste caminho real, caminho sobremodo excelente, somente, diz o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, que somente quem recebe o dom do amor. Então, que Deus te abençoe, que você continue buscando a Cristo, conhecendo a Cristo, andando com Ele, andando em vitória. Deus abençoe você, toda a sua casa, em nome de Jesus, o Cristo, o Messias.